Vamos abrir a nossa Bíblia? Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Eu estava decidido a não começar nenhuma série hoje, porque no domingo que vem é o culto dos jovens e eu não vou pregar no domingo que vem. Então, estava preparando uma mensagem só para hoje, mas pela providência, eu não consegui fazer uma única mensagem. Então, eu ia fazer uma única mensagem falando de toda a trajetória de Davi, da sua unção até as promessas que Deus faz a ele lá em 2 Samuel 7, mas vai se transformar numa série. Peço perdão aos irmãos. Então hoje nós vamos começar uma série sobre a vida de Davi. Não tem nada a ver com a Record, tá? Não vou ter que pagar direitos autorais para a Record, porque a história de Davi foi contada antes de existir na Record. E não compare o que a gente está pregando aqui com a novela, pelo amor de Deus, tá? Mas 1 Samuel, capítulo 16, e vamos começar hoje dos versos 1 ao verso 13. Diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho, pois vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: Como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: Leve um novilho e diga: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: É de paz a sua vinda? Samuel respondeu: Sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel e disse: Nem a esse o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: Tampouco este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levante-se e unja-o, pois este é ele. E Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, nessa noite. Precisamos da tua voz, precisamos das tuas palavras. Ninguém precisa do que eu penso, ninguém precisa das minhas palavras ou dos meus pensamentos. Todos nós aqui, inclusive eu, preciso ouvir a tua voz nessa noite. Então fala conosco, ó Deus, pelo poder do teu Espírito. Fale apesar de mim, apesar das minhas falhas e das minhas fraquezas, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Nós vivemos numa cultura que é obcecada pela aparência. Nós escolhemos pessoas,
confiamos em pessoas, admiramos pessoas, tudo por aquilo que nós conseguimos ver, tudo pela aparência. As redes sociais, então, você entra lá, todo mundo é feliz, todo mundo é rico, está todo mundo fazendo tudo o que a gente queria fazer, tudo pela aparência. Pessoas estão adoecendo por conta da aparência. A publicidade, qualquer comercial que nós vemos é movido pela aparência. A política é vivida e vivenciada, experimentada também pela aparência. Tudo tem a ver com imagem, com aparência. Até mesmo as nossas relações mais pessoais são pela aparência. Os relacionamentos que escolhemos são pela aparência. Muitas vezes perdemos oportunidades de estar com pessoas que acrescentariam na nossa vida, porque julgamos essas pessoas pela aparência. Mas, ao longo disso, todos nós também já tivemos experiência de termos sido enganados. Julgamos alguém pela aparência, julgamos que era uma boa pessoa e, no caminho, se revelou ser uma coisa diferente. Já julgamos mal alguém que achávamos que era uma pessoa ruim, uma pessoa desagradável, e quando temos a oportunidade, somos positivamente surpreendidos e ver que nós estávamos apenas com um julgamento pela aparência. Tudo isso faz parte da nossa realidade, mas não se impressione. Isso não é somente em era de Instagram, não é somente em era de redes sociais. A Bíblia está nos mostrando que isso também aparece na história de Israel. Saul parecia ser o rei ideal. Aqui, nesse tempo que nós estamos lendo, nesse texto, no capítulo 16 de Samuel, Saul ainda é o rei. E ele foi escolhido por ser um homem alto, um homem forte, um homem imponente, um homem que passava dos seus ombros sobre a cabeça das outras pessoas. Ele se destacava no meio da multidão. E por isso foi escolhido. Ele tinha tudo aquilo que o povo esperava de um rei. Mas, na prática, se mostrou um rei que fracassa, porque não faz a vontade de Deus. Então, meus irmãos, aquilo que impressiona os homens, não necessariamente impressiona Deus. Aquilo que salta aos nossos olhos, aquilo que a gente olha e pensa, é esse, é essa, isso não quer dizer necessariamente que seja o que Deus quer. E é exatamente nesse contexto que Deus inicia, então, uma nova etapa na história da redenção. A redenção que começa lá no Éden, quando Adão e Eva pecam, e Deus estabelece e coloca a inimizade entre o descendente da mulher e a descendência da serpente, e diz que ele mesmo providenciaria esse descendente, e que esse descendente iria derrotar a serpente. Desde quando a história da redenção se é colocada em curso, e Deus então escolhe Abraão, e Deus segue escolhendo uma nação, escolhendo um povo, agora ele está entrando numa nova etapa da história da redenção. O Senhor vai escolher um novo rei. Ele está escolhendo para si um novo rei. Mas a maneira como ele vai escolher esse rei, a maneira como essa escolha se desenrola, vai nos ensinar algo fundamental sobre Deus. Algo fundamental sobre a nossa salvação e algo fundamental sobre Cristo, o nosso Salvador. Então vamos prestar atenção nessa história. A narrativa começa com Saul lamentando, né? Saul ainda está lamentando. Deus diz: até quando você irá ter pena de Saul? Ele também está lamentando. Meu Deus, um homem com tanto potencial, um homem com aparência tão boa, tinha tudo para ser um bom rei. Samuel ainda está apegado ao passado, mas Deus está olhando para frente. Deus já rejeitou Saul e agora está olhando para frente. Então manda, olha, encha um chifre de azeite, põe esse caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Vai, segue adiante. Mas observe, meus irmãos, que quem está conduzindo essa narrativa não é Samuel, não é Saul, não é Davi.
Quem está conduzindo essa narrativa é Deus. Samuel ainda estava pegado ao passado e Deus manda ele andar para frente. A escolha do rei não vai ser o resultado de uma estratégia política. A escolha do rei não vai ser uma escolha do povo. Muito menos vai ser uma escolha que vai ser feita baseada no mérito pessoal dessa pessoa. Deus está conduzindo a escolha. Esse rei, vai ser escolhido por Deus. Deus é que está no comando dessa transição. Deus é que está no comando dessa mudança, dessa nomeação. Quando Samuel chega na casa de Jessé, o que ele faz? O mesmo erro de todos nós, o mesmo erro que qualquer um cometeria. Ele vê Eliabe, alto, forte, opa, é esse aí. Ele diz o quê? Certamente está diante do Senhor, o seu ungido. Ele diz isso no verso 6. Samuel repete o mesmo erro que Israel havia cometido com Saul, o mesmo erro que nós cometemos. Ele olhou para a aparência. Ele olhou para aquilo que é fácil de ver. Mas Deus não faz assim. Deus responde no verso 7, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê, o Senhor vê o exterior. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então veja, aqui está o centro teológico, o cerne dessa passagem está nessa diferença. O ser humano vê o exterior, o Senhor vê o coração. Esse versículo, ele não é uma observação sobre Eliabe apenas, é uma declaração sobre o próprio Deus. Deus não está apresentando um defeito em Eliabe. Deus está apresentando como Ele faz as escolhas. Eu não escolho de acordo com as aparências. Eu não escolho de acordo com aquilo que você facilmente vê. Eu escolho olhando para o interior. Os homens julgam externamente, mas Deus julga perfeitamente. Nós temos a tendência de observar somente a superfície. Mas Deus não apenas conhece o coração, mas Deus também forma o coração. Então, essa diferença entre a maneira como nós vemos e a maneira como Deus vê, é uma demonstração de uma condição caída nossa. Por conta do pecado, por conta da queda, nós continuamos fazendo exatamente igual Samuel fez. É uma limitação que nós temos de julgar as coisas pela aparência. Nós avaliamos as pessoas por critérios externos. Nós avaliamos se uma pessoa é espiritual de acordo com a maneira como ela se veste, de acordo com a maneira como essa pessoa fala. Daí nós tiramos conclusões se ela é espiritual ou não. Nós confundimos carisma com caráter. Tem pessoas que são muito envolventes, tem pessoas que são muito carismáticas e são difíceis de nós não gostarmos delas. Mas isso não quer dizer que elas tenham um bom caráter. Nós confundimos sucesso com aprovação divina. Bom, aquele cara tem um monte de seguidores. Ou aquela pessoa tem muito dinheiro. Ou essa pessoa é um profissional extremamente bem realizado. E achamos que isso é favor de Deus. E quando vemos alguém passando necessidade, alguém passando dificuldades, entendemos o contrário. Essa pessoa não está bem com Deus, não tem o favor de Deus. Nós julgamos pela aparência. Mas Deus está nos dizendo que Ele vê além daquilo que nós vemos. Ele não está interessado naquilo que nós estamos interessados. Ele não valoriza aquilo que nós valorizamos. Ele está nos dizendo, olha, eu enxergo diferente de vocês. A maneira como eu olho para as coisas, aquilo que eu vejo é diferente da maneira que vocês olham e da maneira que vocês enxergam. Ele é diferente. Então, nos versos 8 a 11, a gente vai vendo filho após filho, né? Passa um filho,
depois o outro filho, depois o outro filho, e todos eles são rejeitados, né? Verso 8. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: tenha este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Imagina o constrangimento do profeta, né? Deus me mandou vir aqui para escolher um rei no meio dos filhos desse cara. Fiz o sacrifício, estou aqui, e já passaram todos os filhos, e não é. Por que o Senhor me fez vir aqui, Deus? Que papelão agora, o que eu vou dizer para esse cara? E aí ele se atenta e fala: mas, bom, Deus me mandou vir aqui, disse que entre os filhos dele escolher. Fala o seguinte: está faltando alguém? Esses aí são todos os seus filhos? Ele pergunta, né? Verso 11: esses são todos os seus filhos? Então, nem Jessé lembrava. A resposta de Jessé, ela é reveladora, né? Porque nem o próprio pai considerou Davi uma possibilidade. Olha, traz todos os seus filhos, porque nós vemos que no início do texto, ele vai consagrar, né? Ele consagra. Cadê? Verso 4. Não. Verso 5. No final do verso 5 ele diz: então ele consagrou Jessé e os filhos dele. Mas não consagrou Davi, porque Davi não estava lá. Então vejam que quando Samuel chega e convida a família para o sacrifício, Jessé nem leva em conta Davi, nem o próprio pai levou em conta Davi. Ele sequer foi chamado para a reunião. É como se ele não fizesse parte da família. Mas Deus havia escolhido Davi. Era uma impossibilidade, não vou inventar uma palavra aqui não, que eu vou errar, mas era algo improvável. Era improvável. O pai de Davi considerava ele uma escolha improvável. Mas Deus, ao longo da história, fez escolhas que também muitos poderiam considerar improváveis. Deus escolheu Jacó ao invés de escolher Esaú. Deus escolheu José em vez de escolher os seus irmãos. Deus escolheu Moisés, que nem queria ir, né? Poderia ter escolhido Arão, escolhido outra pessoa, mas ele escolheu Moisés. Deus escolheu Gideão para ir para a guerra, e Gideão não estava nem um pouco a fim de ir. Tinham vários guerreiros e Gideão estava escondido lá no lagar. Mas Deus escolheu Gideão. Então Deus frequentemente escolhe aquilo que o mundo não escolheria. Deus frequentemente escolhe aquilo que o mundo despreza. Não porque haja um mérito oculto nessas pessoas, não porque elas sejam pedras preciosas que precisam ser lapidadas, não é isso, mas é para demonstrar que a obra é dele. Deus é quem realiza as coisas. Deus não depende das nossas habilidades, Deus não depende das nossas qualidades, é Ele que realiza tudo. Ele é o soberano. Então, meus irmãos, o reino de Deus, ele não é construído pela força humana. Ele é construído pela graça soberana de Deus. É Ele que realiza, Ele que capacita. Então, Deus vai mandar ungir. Versos 12 e 13. Então, mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Finalmente, então, Davi chega. Aquele filho que não foi considerado, aquele filho que nem o pai
deu muita moral, não incluiu na lista da galera que ia participar do sacrifício, no meio do pessoal que foi consagrado, mas quando ele chega, o texto descreve ele como? Brevemente. Não tem aqui uma lista de qualidades de Davi, não tem aqui um currículo de Davi. Nós temos a tendência, de falar, não, porque Davi fez isso, Davi fez aquilo, Davi... Nós é que apresentamos um currículo para Davi, para justificar a sua escolha. Mas aqui Deus não apresenta nenhum currículo de Davi. A palavra só faz uma breve descrição de quem ele é. Mas é para nós percebermos que isso não está baseado nas qualidades de Davi. A escolha aqui é inteiramente divina. Davi não conquistou o trono. Davi não conquistou essa posição. Ele recebe essa posição de Deus. Deus é quem dá essa posição a ele. Então, essa unção acontece e nós lemos que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O rei escolhido por Deus recebe o Espírito de Deus, recebe a capacidade divina. Deus é que está capacitando ele, Deus é que está dando a ele os meios de realizar a obra que ele quer que ele faça. Deus é que está derramando sobre ele o que é necessário para que ele cumpra o propósito. É Deus que está fazendo. Então veja, tudo nessa narrativa vem de Deus. É Ele que escolhe, é Ele que unge e é Ele que concede o Espírito. Tudo é graça, tudo é uma iniciativa divina, tudo é algo que veio do alto para a terra, é algo que veio dos céus para a terra, é Deus realizando. Mas então esse é só o começo da história. Nós temos aqui a descrição do chamamento de Davi, da unção de Davi, mas nós já podemos perceber logo nesse início que Deus é que está no controle de todas as coisas. Mas a história não termina aqui. Davi é só o começo de algo muito maior. Deus está nos declarando algo muito maior. Na continuidade desse texto e ao longo das próximas mensagens, ao longo dos próximos sermões, nós vamos ver que toda a narrativa bíblica aponta para o fato de que Davi é um rei provisório. Deus está instituindo o seu rei, sim, mas esse rei, Davi, ele está apontando para um outro rei. Lá em Belém, porque aqui Jessé, o belemita, é porque ele é de Belém. Samuel foi até Belém para encontrar o escolhido de Deus, e séculos depois, um outro rei também virá de Belém. Deus vai enviar o seu próprio filho. Um rei que é ainda mais improvável, um rei que também vai ser rejeitado pelas aparências. Um rei que não vai ser reconhecido, porque não correspondia às expectativas humanas. Esperavam que o Messias fosse diferente, esperavam que o Messias tivesse outros contornos. Não pode ser ele, não deve ser ele. Um rei que viria sem beleza exterior que atraísse as pessoas, um rei que seria desprezado, um rei que seria rejeitado, um rei que seria crucificado. Mas, irmãos, é exatamente esse rei que Deus escolheu para salvar o seu povo. Deus escolheu Jesus para salvar o seu povo. Assim como Davi foi ignorado pelos homens, Jesus também foi rejeitado pelo mundo. Como Davi recebeu o Espírito na sua unção, Cristo também recebeu o Espírito sem medida.
Assim como Davi seria rei de Israel, Cristo é o rei eterno prometido. Lá no segundo livro de Samuel, que é o final da nossa jornada, mas saiba que desde aqui, Davi já está apontando para Cristo. A história de Davi é uma história que aponta para Jesus. Os homens olharam para Jesus e viram um mero carpinteiro. Quando ele foi pregar na sua cidade, eles olharam, mas esse não é o filho do carpinteiro? Como pode estar falando essas coisas? Olharam para ele e não valorizaram. Os homens viram fraqueza na cruz. Como pode? O Messias vai ser morto pelo Império Romano. Onde os homens viram fraqueza, onde os homens viram uma derrota, Deus estava realizando o seu propósito, de maneira improvável. Aquilo que aos olhos da humanidade era uma derrota vergonhosa, porque além dele ser pendurado no madeiro e ser considerado maldição, maldito por conta disso, ainda sofreu nas mãos de um Estado estrangeiro. Isso aos olhos dos homens era algo vergonhoso, mas na verdade Deus estava operando a nossa redenção, Deus estava operando a vitória definitiva sobre o pecado, naquela cruz, de maneira improvável. Mais uma vez, Deus está agindo e vendo para além das aparências. Não era uma derrota. O rei escolhido, o rei do Salmo 2, o rei para quem Davi aponta, ele veio para vencer e ele vence na cruz de maneira completamente improvável. Então, meus irmãos, como essa narrativa da unção de Davi, do chamamento de Davi, da vocação de Davi, se encaixa nas nossas vidas? Que lições, que aplicações nós podemos ter dessa narrativa? Primeiro, a salvação, meus irmãos, é resultado da graça soberana de Deus. Davi não se candidatou ao trono. Davi não participou de um processo meritório, ele não foi avaliado nas suas capacidades, ele não foi avaliado nos seus potenciais, ele não foi escolhido pelas suas virtudes, ele foi escolhido por Deus, nos critérios de Deus. Deus é que disse que seria Davi, e ponto. De maneira completamente surpreendente, Deus também nos escolhe. Deus não nos salva por nós mesmos. A nossa salvação não começa em nós. A nossa salvação não começa em méritos que nós venhamos a ter, em virtudes que nós possamos ter. A nossa salvação não tem absolutamente nada a ver com o nosso currículo. Na verdade, o nosso currículo só contribui para uma coisa na salvação: para mostrar que nós precisamos ser salvos. O nosso currículo só aparece para dizer: condenado, 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 condenado. Mas, por uma iniciativa graciosa de Deus, Ele decide nos salvar. A iniciativa pertence ao Senhor, a glória pertence ao Senhor, a salvação é graça do início ao fim. Não temos nenhum mérito na salvação. Nenhum de nós pode se achar melhor do que ninguém, porque foi alcançado pelo Evangelho. Nenhum de nós pode achar que merece algo, porque foi alcançado pelo Evangelho. A nossa salvação é um ato de graça soberana de Deus. Somente isso. Segunda aplicação. É Deus que escolhe? Sim, mas Ele não escolhe segundo os critérios humanos. Talvez você olhe para si mesmo e pense: quem sou eu na fila do pão? Eu não sou capaz, eu não sou importante, eu não sou forte. E não somos mesmos. Não somos capazes, não somos potentes, não somos fortes, não somos importantes. Mas Deus
nunca dependeu das nossas qualificações para cumprir os seus propósitos. Meus irmãos, todo valor que nós podemos ter vem de Deus. Lá na criação, Ele escolheu nos fazer a sua imagem e semelhança. Isso nos destaca do resto da criação. Ele atribuiu a nós um valor que tem a ver com Ele, imagem e semelhança dEle, mas nós caímos, nós pecamos, nós deformamos essa imagem e semelhança que carregamos. Embora não tenhamos perdido totalmente a imagem e semelhança, nós a corrompemos com o pecado. Manchamos a imagem e semelhança de Deus em nós com o pecado. Deus poderia então ter nos punido, Deus poderia então ter nos destruído pelo nosso pecado. Mas Ele decidiu nos salvar. Não temos mérito, não temos nenhuma participação nessa salvação, mas o mesmo Deus que chamou Davi, Ele continua chamando homens e mulheres pecadores para estarem com Ele, para reinarem com Ele. Podemos dizer: não sou capaz, mas Deus me capacita. Podemos dizer: não sou importante, mas Deus me comprou com alto preço. Podemos dizer: não sou forte, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Nele nós podemos tudo. Então, ouça o chamado. Ele não chama de acordo com critérios humanos. Terceira coisa. Então, se é Ele que escolhe soberanamente, e se Ele escolhe segundo critérios que não são os nossos, a terceira aplicação é: a nossa confiança deve estar na escolha de Deus, e não em nós mesmos. É no fato dele ter escolhido. A nossa esperança então não está na nossa aparência, a nossa esperança não está em nossos talentos, nossa esperança não está nas nossas realizações, a nossa esperança está no Deus que salva pela graça. Essa é a motivação, é isso que deve nos sustentar, nos dar confiança. Não porque temos algum mérito, mas nós vamos confiando na confiança do Senhor. Deus mandou nós pregarmos, nós vamos na confiança do Senhor. Deus mandou nós realizarmos qualquer coisa e nós vamos na confiança do Senhor. Porque Davi foi em frente na confiança do Senhor. É Deus que realiza. Talvez você esteja aqui hoje e não entenda porque Deus te escolheu. Eu olho no espelho e falo: que péssimo negócio que o Senhor fez. Mas nós não podemos duvidar da escolha dEle. Ele vai nos dar tudo o que é necessário para vivermos diante dEle. Se Ele te chamou para algo, se Ele mandou você realizar algo, e Ele mandou, tenho certeza, temos uma missão. Ele diz o quê? Ide por todo mundo e a nos pregai o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando eles todas as coisas que eu os ensinei. Se você achava que não tinha nenhuma missão dada por Deus, se você achava que não tinha nenhuma tarefa que Deus tenha te dado para realizar, tem essa. Mateus 28, vai lá que tem essa tarefa. E Ele nos capacita para isso. Não duvide da escolha de Deus. Ele te escolheu, Ele te chamou e Ele vai te capacitar para fazer a obra dEle. É Ele quem nos capacita, mas tem um outro lado dessa moeda. Tem aqueles que não entendem porque Deus escolheu, tem aqueles que podem duvidar da escolha de Deus e por isso se tornarem inoperantes, e eu estou dizendo: não duvide da escolha, confie naquilo que Deus pode fazer através da sua vida, pela capacitação que Ele te dá. E o outro lado da moeda é que talvez haja aqui entre nós pessoas que saibam porque Deus as escolheu. Não, Deus me escolheu porque eu sou um excelente ponta direita. Ninguém faz cruzamentos igual a mim. Deus me colocou no time dele e isso é bom. Saiba, meu irmão, fuja dessa tentação de confiar nas suas habilidades.
Fuja da tentação de achar que Deus precisava de você para realizar alguma coisa. Ele não precisa de nós para nada. Ele pode fazer o que Ele quiser, como Ele quiser. Fique grato, sinta-se um privilegiado por Ele ter escolhido você para realizar algo. Mas saiba que Ele não te escolheu pelos seus méritos, Ele não te escolheu pelas suas habilidades. Então não há espaço nem para aqueles que se acham de menos, mas também não há espaço para aqueles que se acham demais. Ele é o autor da obra. Então, meus irmãos, encerrando essa mensagem, observe algo extraordinário. Quando Samuel entrou na casa de Jessé, ninguém imaginava quem Deus tinha escolhido. Ninguém sabia quem era. Os olhos humanos procuravam um rei em Eliabe, que era um homem grande, um homem forte. Mas Deus tinha escolhido outro. Deus tinha escolhido Davi, que não tinha sido nem lembrado pelo pai. Mas aquela escolha apontava para uma outra escolha maior. E séculos depois, nós vimos que os homens realmente estavam procurando um rei segundo os seus próprios corações. Os homens estavam procurando o rei de acordo com a sua própria visão. Mas Deus enviou Jesus. E mais uma vez os homens não reconheceram o rei que foi escolhido por Deus. Eles viram apenas um carpinteiro. Eles viram alguém inadequado. Eles viram um condenado, um crucificado. Mas aquilo que parecia fraqueza era poder de Deus. E é exatamente isso que nós vamos celebrar nessa noite. Quando participarmos da mesa, nós vamos, através do pão e do cálice, nós vamos nos lembrar que nós pertencemos ao Rei escolhido de Deus. Ele nos comprou. Nós não fomos salvos porque Deus encontrou algo impressionante em nós. Nós não fomos salvos porque éramos fortes. Nós não fomos salvos porque éramos dignos. Nós não fomos salvos porque éramos justos. Nós fomos salvos porque Deus escolheu graciosamente, na sua soberania, nos salvar. Da mesma forma que Davi foi escolhido, nós também fomos escolhidos. E a mesa nos lembra disso. A graça veio através do corpo que foi entregue por nós. A graça veio até nós pelo sangue que foi derramado pelo verdadeiro filho de Davi. O verdadeiro rei prometido derramou o seu sangue por nós e entregou o seu corpo por nós. É isso que nós vamos nos lembrar. Nós não estamos nos aproximando dessa mesa confiando em nós mesmos. Nós não estamos participando da mesa do rei, porque nós tivemos uma semana perfeita. Talvez a sua semana tenha sido caótica. Talvez você tenha errado muito essa semana. Mas não é a semana perfeita que nos coloca na mesa. Nós não fomos aproximados porque somos capazes. Nós fomos aproximados pelo Rei perfeito. Ele nos chamou para perto. Ele nos trouxe para Ele. Nós nos aproximamos porque existe um Salvador que é suficiente. A punição do meu e do seu pecado, esses pecados da sua semana imperfeita, esses pecados cometidos talvez ainda hoje, esses pecados tiveram a sua punição derramada sobre Cristo. É sobre isso que a mesa nos lembra. Que os nossos pecados foram julgados e punidos na pessoa de Cristo. Todos os nossos pecados. Então, meus irmãos, nós nos aproximamos da mesa porque Cristo escolheu morrer por pecadores como nós. Nossos pecados foram perdoados. Então, meus irmãos, ao participar da mesa hoje, não olhe para as aparências. Olhe para além do pão.
Olhe para além do cálice, porque o pão e o cálice apontam para aquele que nós devemos de fato olhar. Olhe para Jesus Cristo, olhe para Ele, o Rei que foi rejeitado pelos homens, foi escolhido por Deus, e nele, eu e você, fomos escolhidos por Deus, para sermos filhos dEle, adotados por Ele, incluídos na família dEle, porque todos os nossos pecados foram perdoados, e agora o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, o Deus Justo, Ele pode nos colocar na sua presença, porque o que nos impedia de estar com Ele eram os nossos pecados. Mas agora que os nossos pecados foram tirados da equação, agora que os nossos pecados foram derramados sobre Cristo na cruz, eu e você podemos ter total comunhão com o Deus Criador e Todo-Poderoso do universo. Amém? Queria chamar os irmãos que vão servir a mesa. Glórias ao teu nome, Senhor. Não é mérito, meus irmãos, nunca foi mérito e nunca será mérito. Não deixe que o seu tempo na presença de Deus, não deixe que aquilo que Deus realiza através da sua vida, faça você esquecer que nunca foi mérito. Talvez ao longo do tempo nós possamos ser enganados pelo nosso coração, que é enganoso e desesperadamente corrupto, e nós podemos ver as coisas que Deus faz através da nossa vida e pensar: Deus fez uma boa escolha. Que essa mesa nos lembre que os méritos estão na obra da cruz. Pai amado, obrigado. Obrigado por esses elementos, ó Deus, que apontam para o teu Filho, apontam para a obra que Ele realiza na cruz por nós. Obrigado pelo pão, obrigado pelo cálice. Que essa noite, ó Deus, ao participarmos da tua mesa, sejamos lembrados que não há ninguém tão mal, ninguém que tenha ido tão longe, que não possa ser alcançado pela sua graça e pelo seu perdão. E que também sejamos lembrados que não há ninguém tão bom, ninguém tão santo e tão justo, que não precise da tua graça. Todos nós precisamos da tua graça e da tua salvação. Obrigado por esses elementos. Que haja reconciliação nessa noite, que haja vigor, ânimo, fortalecimento na tua igreja nessa noite, para a glória do teu nome.